Queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Reverendo Carlos Alberto Zalandec falando desde o canal pelo pão de... Seja bem-vindo, meu querido, que a paz do Senhor esteja em teu coração, esteja em tua vida, esteja em tuas ações, no teu dia a dia, porque assim é que nós nos regozijamos e temos o sentido de tudo quando estamos vivendo a paz de Cristo Jesus, o amor do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma caminhada, mais um dia de reflexão, junto desse turbilínio, desse movimento que está o mundo atual, cheio de novidades, cheio de coisas que nos surpreendem a cada momento. A impressão que dá é que tudo caminha sempre para a complicação, tudo caminha para um avanço esse que só acrescenta, um avanço esse que só incha. A impressão que dá é isso, que o mundo vai continuar, sem sombra de dúvida, crescendo cada vez mais pessoas, mais problemas, mais novidades, mais tudo. E mais preocupações também, e mais problemas também. E isso temos como sendo uma coisa normal. Já contabilizamos isso como sendo normal nosso dia a dia. E isto só vai ter uma relevância quando, na questão pessoal de cada um, vai incidir. Quando você baixar um médico, quando você tiver com algum problema em particular, você vai perceber que agora você está isolado de todo mundo e vai repensar sua vida. Nesse momento é que você vai estar um pouco mais afeito à realidade de que no meio de tudo isso você é um ser. E o principal de tudo naquele momento é você ter saúde, alegria, você ter paz de espírito, mas você percebeu que talvez não tenha contribuído muito com isso. Vivemos numa coletividade, mas a individualidade, o sofrimento, ele é uma coisa pessoal, ele pontua você e vem sobre sua vida, e o teu vizinho, o teu irmão, o teu primo, o teu parente, teu amado, tua amada, talvez não estejam vivendo a mesma coisa, talvez estejam num momento muito diferente. E então você vai se sentir-se solitário, vai sentir-se desamparado de certa forma, caminhando e tentando fazer conexão de onde foi que você se perdeu, o que aconteceu com a sua vida. É porque não temos tempo para parar, não temos tempo para analisar a nossa vida, não temos tempo para este bate-papo normal que estamos tendo agora. Você é um felizardo, somos privilegiados neste tempo, não pelo público em si, pelo número de pessoas que acompanham, porque é relativamente pequeno, tem sido até agora, não desmerecendo, mas porque você tirou o teu tempo para isso. Se há uma preciosidade nisso, além, claro, de falarmos de Deus, estarmos aqui em função do amor de Deus, falarmos do Senhor, falarmos da palavra de Deus, o mérito de você ter separado esse tempo para a sua vida, que mostra o cuidado que você tem consigo mesmo e a capacidade que você dispõe de poder fazer isso numa sexta-feira e em dias tão puxados de compromissos, de dias tão difíceis, de soluções imediatas que requerem a tua atenção. Tudo precisa ser solucionado a toque de caixa e tudo precisa ser resolvido com emergência, então o tempo se encurta. Mas isso não é uma coisa que precisamos estar falando, porque é natural isso acontecer. Então eu quero saudá-lo, como já fiz, e quero também recebê-lo em oração, e quero estar apresentando você em oração nesse momento maravilhoso nosso. Pai querido, Deus amado, Santo poderoso, estamos nos reunindo neste momento para conversarmos sobre nossas vidas, mas meditarmos sobre o que está acontecendo ou deixa de acontecer conosco nesses dias. Estamos preocupados sim com a nossa vida, estamos interessados, preocupados no sentido de interessados com aquilo que acontece e aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, enfim, com a nossa vida. Este é um tempo que nós agora determinamos para estarmos meditando sobre nossa vida, sobre a nossa vida com Deus, sobre o universo, sobre tudo que nos envolve e sobre a nossa história. Abençoa agora a vida de cada um, meu Senhor, para que este tempo não seja perdido, para que seja um tempo profícuo, seja um tempo de bênção e para que o Senhor Jesus
esteja assim nos abençoando em cada pensamento, em cada atitude, redirecionando nossas vidas para um caminho de felicidade e de bênção. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Ouve-se muito hoje histórias de pessoas. Ouve-se muito hoje o lamentar de pessoas. Ouve-se muito o alarido das pessoas que, se movimentando em busca de sobrevivência ou de seus sonhos, vão produzindo seus ruídos. Nessa comunicação que se dá ora por gemido, ora por choro, ora por risos largos, ora por reclamações, lamentações, vemos ali uma estatística de que o povo não desenvolveu muito essa habilidade de ser feliz. O nosso modelo hoje não é um modelo confiável. Hoje, o modelo seguido pelo homem é como o modismo, é fruto de talvez de um bom trabalho de marketing, que agora, lançando o nome de alguém para ser seguido, nós ali então nos baseamos, nos norteamos. Como o rádio, que por tocar muito, a emissora por tocar ou divulgar muito aquele artista, daqui a pouco estamos seguindo ali os seus passos, estamos falando como ele fala, estamos ouvindo os seus trabalhos, aceitando e assim digerindo o que ele tem feito. Então vivemos assim como que levados por uma onda de um modismo de pessoas que não querem pensar, pessoas que não querem confrontar se aquilo é bom ou não. Agora na moda é isso, agora esse é o momento, agora esse é o mercado de trabalho, essas são as oportunidades, isso agora é top, isso agora é emergente, enfim. E vamos nos lançando nessa maré e vamos para acompanhar o que nós entendemos que seja a evolução, entendemos que seja agora o caminho certo nesse tempo, porque muitas pessoas o estão fazendo e nós iremos fazê-lo também. E normalmente porque não temos muito tempo para pensar também. As pessoas não estão interessadas muito em descobrir o seu dom, como o que o mercado de trabalho oferece ou o que a sua cidade. Quando então eu agora escolho uma profissão na minha vida, uma carreira, eu analiso antes o mercado de trabalho, as opções, a capacidade técnica de fazê-lo e não exatamente a minha vocação. A minha vocação chega a ser um elemento segundo, terceiro no caso, e quem sabe às vezes até sufocada, até esquecida, até banida, deixando para resolver amanhã depois essa frustração. O fato é que nós estamos querendo encurtar o nosso caminho, estamos agora criando modelos, estamos não pensando muito sobre nossas vidas, mas nos agarrando naquilo que podemos. Não perca essa onda agora, e se agora todo mundo é época de férias, todo mundo tem que correr às agências de turismo para fazer seus programas de viagem, e se nós temos que nos vacinar agora, todo mundo vai, então não há uma lógica, um pensamento, um filosofar a respeito, não há, na verdade, um esmiuçar, um compreender. Mas há uma formatização, há agora uma emergência que foi ditada por um tempo, temos que fazer agora é isso, é isso. O que é que precisa fazer mesmo? É isso. Não precisa explicar, eu só quero saber o que precisa ser feito. É isso, então eu vou fazer. Então esta é a atitude do ser humano que está buscando agora o que fazer no sentido de eu quero ser feliz ou eu quero me resolver. Ou não quero ser atropelado por um processo que é um processo terrível, um processo cruel, que não tem misericórdia, que larga as pessoas às ruas, que larga as pessoas ao léu. Então é assim que tem sido a vida. E nisso nós vamos nomeando naturalmente nossos ídolos, os nossos modelos, as nossas tradições vão sendo esquecidas, ou os costumes de pensar, de avaliar, vão ficando em planos outros, como eu já disse. Uma forma breve, muito simples de descrever o ser humano se largando no meio da sua história. O ser humano se agarrando a qualquer coisa emergencial, ali, no sentido, e deixando de lado o que de fato importa, que é a sua felicidade, o seu caminhar com felicidade, o seu bem-estar.
Aqui deixo um pouco da minha saúde, ali deixo um pouco do meu tempo, da minha felicidade, da minha alegria, ali deixo da minha beleza, deixo a minha idade, eu deixo minha mocidade, deixo também parte de alguns sonhos, alguns projetos, e vou abdicando e vou negociando nesta caminhada para que eu possa me garantir de alguma forma uma posição um pouco melhorada ou algo mais que eu possa, quem sabe, galgar ali no desespero para não ficar sem nada. Estamos também adotando assim modelos. Estamos vivendo por modelos. Hoje nos baseamos ou vamos pelas informações dadas nesse sentido. Ouvimos cada vez menos o nosso interior. Estamos acostumados a avaliar cada vez menos, ou estamos avaliando mais visualmente as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu agora vou viajar para algum lugar e eu vou logo no tutorial e vou logo sabendo também, vou logo lá aonde se diz a impressão do lugar, e o que os outros dizem a respeito é o que eu vou me nortear. Eu olho as fotos e não avalio, só olho o que eles mostram e por vezes já é o suficiente, nem quero ver, vou direto ao que eles falam. Então é um desencargo de consciência, mas eu não tenho aquele senso crítico, as perguntas verdadeiras eu não faço, as pessoas certas para abordar eu não abordo. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então estamos adotando assim modelos para a nossa vida de atalhos, aonde usa-se o menor fração de tempo possível, aonde se gasta menos tempo e aonde se tem aparentemente mais, ou a princípio mais, ganho de tempo, achando isso ser uma vantagem. Na verdade, o nosso tempo está se indo, porque lá na frente, quando dá o problema, então daí nós já não temos tempo para parar. E temos que amargar aquele resultado, aquela situação, aquela doença, seja o que quer que seja. Esse pão de cada dia nosso está sendo assim engolido desta forma, está sendo aceito dessa maneira, e ele está nos alimentando, ou alimentando alguma loucura em nós, ou alguma paranoia. Alguma coisa ele está alimentando, porque estamos dia a dia crescendo, estamos fixando nossos costumes, nossas crendices, nossos valores estão sendo transformados. Tudo ali, enfim, está sendo moldado nesse alimento diário. Se eu acredito nisso, eu vou, deu certo, eu vou, eu continuo, não é tão ruim, eu continuo assim. Como é que é lá o negócio? Não é tão bom, não é ruim, mas tem pior, mas também não sei, então eu vou continuando a fazer. Então eu vou copiando esses modelinhos, eu vou assim, tornando mais prático, a praticidade me interessa. E quer queira ou não, eu vou adotando assim essas coisas que vão encurtando, vão melhorando, vão me aproximando mais, fazendo com que eu tenha mais tempo para as coisas que eu acho interessantes. E no caso seria mais trabalhar, porque eu vou ter que pagar por tudo isso também, né? Um pequeno exemplo que eu estou dando, para chegar à conclusão, quando nós conversamos com alguém, nos inteiramos e começa aquela conversa, você já pergunta, tá tudo bem, tá tudo jóia, como é que tá o fulano, cicrano, se é algum amigo, né? E você, como é que é? Continua trabalhando? Continuo, tá no mesmo negócio? Sim, não. E ali a conversa flui. Se é um amigo antigo, a pessoa começa a falar e você fala dentro dos parâmetros que você conhece de vida dele. Quer dizer, cada qual tem uma história. Você não está falando de vida, você está falando da história dele, é diferente. Da vida dele, da história dele. Compreender aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que cada qual norteia ou escolhe um modelo, uma forma de viver e fala de si. E dá a impressão que isso é vida, dá a impressão de que ele está falando de vida, não, ele está falando da sua vida, contaminada ou não, tóxica ou não, da sua vida, complicada ou não, mas não verdadeiramente da vida no sentido amplo que ele poderia viver, porque desconhece. E por desconhecer o outro lado, o lado da alegria, da felicidade, o lado daquela paz, de tudo que ela pode oferecer, por desconhecer ele aceita um modelo que está vivendo. Sofrer todo mundo sofre, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é desse jeito. E o pão de cada dia então passa a alimentar aquela história dele. Cada dia mais ele vai fortalecendo suas convicções,
Ele vai escolhendo os seus padrões, vai autenticando-os, vai passando para frente, vai vivendo, vai pagando o preço. E é o padrão escolhido, é a sua forma de viver moderna, é a sua forma de encarar o mundo e de criar sua história. Então, por vezes, para que você entenda agora o porquê a pessoa chegou nesse ponto na sua vida, você tem que ouvir a sua história. Meu Deus, como é que você conseguiu aguentar tudo isso? Meu Deus, como é que você se meteu nessa história? Como é que você encontrou esse tipo de coisa na tua vida? Não, isso é a história dele. Pelo caminho que ele tomou, pelas atitudes que ele tomou, pelo padrão estabelecido na sua vida, ou que ele estabeleceu, ou que ele montou, a partir de algumas diretrizes. Ele chegou a uma história agora, assim, estapafúrdia, uma história medonha, uma história terrível, uma história que desanima de viver. Mas é a história dele. E cada qual de nós tem a sua história. Cada qual de nós desenvolve os seus medos, suas alegrias, ou cada qual de nós. Nesse ponto, somos livres. Mas não, ele está atrelado a uma história terrível, uma história de infelicidade, uma história de muito feia, muito ruim, muito pesada. Não, mas ele é livre. Mas como que ele pode ser livre? Ele é livre porque ele pode escolher. Ele tem essa capacidade, ele tem essa condição de escolher. E é isso que nós não estamos compreendendo. Nós estamos escolhendo sim, mas escolhendo com critérios diferentes. Estamos escolhendo como por oferta, como por emergência, como aquele que escolhe quando já não tem mais o que fazer e é obrigado a aceitar as últimas opções. Como no leilão estamos aceitando as condições que estão sendo nos colocadas porque já não há mais tempo, porque já não tenho mais esperança de que isso possa mudar. Gastei muito meu tempo nessa atividade e por desconhecer qualquer outra coisa, acho que já fiz de tudo e não tenho mais tempo para mudar. Assim vamos encontrando pessoas, contando suas histórias e o pior, tentando acrescentar no grande livro, no grande registro da história da humanidade, que isso é a vida. Não, isto é a sua vida, isto é a vida de cada um, que com liberdade para opinar, ou para lutar, ou para aceitar, ou para continuar, o fez. Em raríssimos casos e exceções, isso não é permitido, creio, mas na maioria delas, e por isso falo da maioria, ela pode e deve ser trabalhada. O pão de cada dia, ele pode ter uma nova substância, ele pode te alimentar para algo maravilhoso, porque efetivamente você está sendo alimentado. Os dias, como o dia de hoje, o 8 de outubro de 2021, me foi dado como alimento ou como oportunidade, assim como você que está assistindo exatamente nesse tempo real, ou mesmo neste dia, e vai ver depois. Este dia está nos sendo dado no calendário, na data, nessa página da humanidade. Mas cabe a nós agora uma consciência de nós podermos trabalharmos isso, porque senão estaremos ouvindo as histórias muitas que vão dar uma impressão triste de que a humanidade não tem conserto, uma impressão infeliz de que não vale mais a pena lutar e de que não existem certas coisas, como amizade, como amor, como felicidade. Então nós temos que nos cuidar disso. Ali, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, uma cidade cosmopolita, cidade riquíssima na sua época, no seu tempo, um povo de muito entendimento, avanço, ele fala algumas coisas, especialmente no capítulo 2, eu quero deixar só registro, só para que nós pontuemos, para não ficar só na minha dissertação aqui, mas para que nós possamos avaliar. Diz ali, no capítulo 2, nessa carta que ele escreve, ele diz: oh Deus querido,
De sorte que haja em vós, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sempre em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém. Obrigado, meu Pai querido, Deus amado, Santo Poderoso, por este alimento que agora chega à nossa mesa, chega aos nossos ouvidos, chega à nossa condição humana de vida nesse momento, e que pode se tornar o alimento da transformação, o alimento de um novo tempo, o alimento de uma mudança profunda, real, significativa em nossas vidas. Ajude-nos para que nós, Senhor, tenhamos o alimento verdadeiro sempre pronto como modelo e como uma meta e um exemplo e uma forma de viver, Senhor. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, assim agradecemos. Amém. Jesus, quando veio conviver conosco por vontade de Deus, Ele trouxe coisas extraordinárias que somente o amor de Deus pode patrocinar. Falando agora dos modelos que nós temos, que nós adotamos, o apóstolo Paulo ali nessa carta aos Filipenses, ele está narrando ali coisas a respeito de Jesus, nos levando a tê-lo como modelo, narrando ali situação como comunhão, falando do processo da salvação, falando, enfim, da conduta. Ele está nos mostrando nesse momento Jesus como um modelo a ser seguido, diretrizes, situações, avalia, nos chama ali a uma profunda reflexão, usa como exemplo. E que exemplo é esse que nós temos em Jesus? Será que ele é adaptado à nossa vida hoje? Será que podemos exercê-lo hoje? Ou isso é uma coisa eclesiástica? Ou isso é somente para pessoas especiais? Será que isso está ao nosso alcance hoje? Será que isso nos é dado hoje? Pois eu digo a você que é bem a tempo desse conversa que nós estamos tendo a respeito dessas vidas infelizes, destas vidas com projetos falidos, destas vidas com situações que levam ao desespero, e nós termos como modelo um modelo falido, um modelo do mundo, um modelo que muda como a moda, um modelo que muda como o vento, um modelo que não tem raízes, um modelo que se renova até por desespero, até por não ter o que fazer, até por não ter opção, ele tem que se renovar. As inovações desse modelo criado pelo homem não são necessariamente ou todas elas positivas ou de todo positivo. Elas mudam por consequência, por necessidade, elas mudam, enfim, não por maneiras nobres, não por razões nobres. E nós vamos ao léu sendo levados por elas. E é por isso que grande parte da população está perdida. Grande parte da população está desiludida, está triste, não está se sentindo alimentar no sentido de felicidade. Falta algo, o vazio cresce dentro de cada um, cada vez mais. Fala-se muito hoje a respeito de uma falta de planejamento. O nosso planejamento ele é imediatista, é sobreviver, é fazer o que for preciso. O nosso planejamento hoje está, eu tenho que acordar e trabalhar e pronto, eu tenho que fazer isso e pronto. Não é um planejamento, não é algo que se faz dentro de um modelo de vida, de felicidade, vislumbrando ali a felicidade. Se eu sobreviver, está bem. Se eu conseguir pagar as dívidas, está bem. Se eu conseguir chegar lá na ponta, está bem. Então estamos dentro desse modelo falido, onde que por sorte, quem sabe, alguma coisa acontecendo, uma loteria, alguma coisa assim nesse sentido possa mudar nossa vida. Nossos valores ficaram confusos porque agora dentro de um modelo curto, de um modelo estreito, ou de um modelo, melhor dizendo, finito, de um modelo que é engessado, nossos modelos vão se alternando. É como se nós entrássemos dentro de uma concha e começamos a mudar nossa forma para nos adaptarmos ali, porque ali será a nossa morada. Mas quando Jesus vem, esse modelo que Paulo fala de Jesus vem e Jesus mostra algo extraordinário. Jesus encontra um povo nas suas mazelas, um povo que se referenciava pelo seu sofrimento, pela política, pela economia,
pelo seu status. O povo, então, a discussão, ou a vida, ou o que eles transmitiam de vida, era isso. Eles não tinham um outro universo, um outro horizonte. O pão de cada dia deles era um pão estabelecido. Havia opções, sim, ou ser influente, ou ser da política, ou ser rico, ou ser um escravo, ou ser perseguido. É como hoje, a mesa tem vários tipos de pão, mas desde o mais perverso até o menos pior, mas todos ruins. Porque o pão verdadeiro que está se colocando à mesa não está sendo aceito, ou melhor, não é o que deveria ser aceito. O pão que o próprio chefe de casa mostra é um pão contaminado. Filha, você tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Filha, você ainda não casou, está nessa idade, você ainda não faz nada, você ainda não ajuda. Então é o pão do medo, é o pão da pressão, é o pão da opressão, é o pão ali feito com um preço altíssimo. Estamos comendo, mas esse pão, ele custou sacrifício daquilo, disso. Esse pão vem com um preço muito caro, ele é muito alto para mim. É um pão contaminado, um pão que vem com medo, é um pão que vai impelindo você a andar na fila. Vamos que a fila não pode parar. Mas que fila é essa, meu pai? A fila é a humanidade, é a vida. Não, essa é a fila do sofrimento. Essa é a fila dos equivocados, essa fila que vai dar lá, não sei, mas parece que o lugar que ela vai encontrar essa fila é a fila da depressão, é a fila da tristeza, é a fila do final infeliz. Então, como é que você está mandando eu caminhar? Como é que você está me apurando? Você está atropelando a minha juventude, os meus sonhos, o meu pensamento. Por quê? Porque a fila não pode parar. Você está sendo acostumado a isso. Cada vez que você assiste a programas, cada vez mais filmes, você vai ver os filmes sempre mostrando um cenário apocalíptico, ou sempre já com zumbis, ou sempre já com escassez, ou sempre pós-guerra, ou sempre perseguição, ou sempre o fato de a humanidade acabou ontem e hoje é um novo começo da humanidade em cima de escombros. Nós estamos sendo preparados mentalmente para isso, perceberam? Perceberam que até nos diretores de cinema, nos roteiristas, a desgraça, ela, para parecer crível ou para parecer uma coisa execuível, ela já aparece sempre de uma forma medonha. Estamos acostumando o nosso plano mental dentro dessa esfera de coisas terríveis. Aí a moda depois, você já anda com roupa de exército camuflado, ou você já anda com coisa rasgada, ou você já anda simulando, porque isso é moderno, isso é o nosso amanhã. O nosso amanhã, ele não é um amanhã projetado para ser uma coisa mais bonita, fartura. Não, o nosso amanhã é trincheira, é briga, é o paintball ensinando você a atirar. O nosso amanhã é cercado disso. Os filmes, os games que vêm para os nossos filhos, já ensinando a sobreviver, ou a matar, ou a conquistar. Isso é o nosso futuro breve projetado pela nossa mente contaminada num pão de cada dia que está sendo elaborado com esse tipo de fermento. Então é isso que nós estamos nos preparando. E quando Jesus veio à terra, então, Jesus ali encontrou aquele povo que, não diferente de nós, estavam comendo aquele pão da dor, do sofrimento, da desesperança, da condenação. E Jesus vem e anuncia coisas extraordinárias. Jesus não fez uma mudança profunda na economia. Ele não foi um estadista, ele não mudou a política dos imperadores ali, ele não mudou a capital da onde ele veio para outro lugar, ele não renomeou cidades. Aliás, ele veio de um lugar humilde, que pouco se dava credibilidade, inclusive, mas ele é de lá. O que de bom pode vir daquele lugar da onde nasceu Jesus? Mas ele não mudou a paisagem, ele não mudou o status social. Ele veio com um anúncio diferente. Ele veio falando de uma coisa extraordinária.
Ele veio falando uma coisa que não era exatamente o que se conversava, o que se almejava, ainda que anunciado pelas Escrituras, ainda que profetizado. O povo que ali o recepcionou ficou assim aturdido, ficou impressionado com o que ele anunciava, porque não era a conversa do dia a dia. Dizer que esse povo estava se preparando exatamente para aquilo, conversando, fazendo, isso é uma coisa infantil pensar assim. Tanto que o crucificaram, tanto que não souberam recebê-lo, tanto que o perseguiram até a morte. Então assim estamos hoje. Nossa realidade hoje não está dentro desse modelo. Mas agora Paulo nos lembra e vai ali de uma forma carinhosa, falando para aquele povo cosmopolita, aquela cidade rica, adiantada, proeminente, dizendo: posso ver muitas coisas aqui, mas não vejo felicidade. Ou eu não vejo a essência, ou eu não vejo aquilo que pode. Como agora eu digo, quizás essas igrejas que são grandes, estruturadas, fortes, possam adotar o modelo certo. Que elas possam nortear por terem muito mais membros, que elas possam estar agora comunicando esse modelo infalível, perfeito, desejável, que ela possa estar trazendo esse assunto agora às nossas vidas, que ela possa estar transformando a vida das pessoas através do modelo certo. Estamos hoje praticando religião sem o incômodo de estar ferindo os preceitos ou abandonando o modelo que é Jesus. Minha esposa ficou abismada porque ela, seguindo um trabalho junto do hospital, ela estava acompanhando a netinha e ela viu pessoas orando, ela ouviu pessoas ali ouvindo louvores, falando, e ficou impressionado, os funcionários em determinado lugar. Só que minutos depois eles estavam maltratando as pessoas. Ficaram ouvindo louvor durante a madrugada, ficaram ali, porque ela esteve em vários lugares, até chegar ao lugar onde foi internado e tudo. Mas aquelas pessoas falando de ensino bíblico e falando das suas igrejas, religiões, e se eram de igrejas diferentes, tentando se conectar no mesmo assunto, e ali falando, e ali ouvindo louvores, e dizendo: esse louvor eu gosto, quando eram inquiridas na sua vida pessoal. Elas mentiam, elas enganavam, elas davam um nó, elas falhavam. Então, quer dizer, hoje eu posso praticar uma religião e o modelo não é exatamente o mestre que nós falamos que é Jesus, porque senão eu teria o cuidado de não feri-lo, senão eu teria o cuidado de segui-lo. Como Paulo ali fala de humildade, fala que ele se fez homem, não aventou a possibilidade de usurpar a Deus, ou de se fazer Deus, mas se fez antes servo, homem, humilde. Isso não acontece conosco. Antes eu digo: alto lá, eu sou evangélico, toca aí um louvor. Eu sei, nosso pastor é uma bênção, mas o que eu faço? Não corrobora isso. E dá a impressão que o meu modelo não é Jesus. Então, quando o modelo é Jesus, então nós vamos falar das coisas de Jesus. E vamos agir conforme esse modelo na transformação das nossas vidas. E isso não está acontecendo, queridos irmãos. Estamos nos sentindo confortáveis em seguirmos e estarmos em igreja, mesmo que não sigamos o exemplo daquele que veio e que é o nosso modelo. E Paulo exortava: seja assim, meu filho, faça assim, meu filho, porque não há felicidade no modelo humano. Fora de Jesus, Jesus é a vida. Fora dele, depois tem a tua vida, que você escolheu, que você programou, que você aceitou com os teus valores. Se os valores não são Jesus, se a referência não é Jesus,
Se o intuito não é seguir a Jesus, você está seguindo qualquer outra coisa. A tua mente é contaminada, os teus medos, as tuas ambições. Porque quando eu sigo a Jesus, Ele é o meu Senhor. Eu penso por Ele, pelo seu Espírito Santo, e eu penso igual. Eu respondo a isso com responsabilidade, digo, eu não estou fazendo algo que agrada ao Senhor, a minha consciência não permite, mas quando eu não sigo integralmente Jesus, eu estou seguindo o quê? Estou tomando decisões, lembra quando iniciamos a conversa? Por medo, por desespero, por afobação, por emoção, por paixão. É tudo menos Jesus. É tudo que é humano, é tudo que é contaminado, é tudo que é falível, é tudo que é passível de ser contaminado, ser errado. Se o modelo é Jesus, se não é qualquer um outro, querido. Como é que você quer cobrar felicidade? Como é que você quer cobrar agora que os anos de vida, porque você trabalhou, tem que ser agora anos de paz e tudo, se você foi pelo teu modelo, não pelo modelo. Agora você reclama da vida, uma vida que é praticamente em grande parte, ela é resultado do modelo adotado por você e que não é Jesus. Então como cobrar de Jesus? Como? Ai meu Deus, e por que eu não sou assim? Por que eu não... Mas como você vai cobrar? Meu filho, você agora escolhe sair, viajar de trem e quer a velocidade de um avião? Você agora opta viver de uma forma e quer resultado como se vivesse de outra? Então agora é fácil de compreender. Porque nós temos tantos dissabores. Porque nós temos tanto não digo arrependimento, perdão, é a palavra errada. Por que nós temos amargamos tanto e até nos conformamos com a nossa infelicidade? Sim, porque de certa forma nós somos conformados. Tá bom, é isso mesmo. Por que não temos força para mudar? Porque o modelo que é vida está longe de nós. Porque nós já achamos dentro do que nós fizemos que não tem tempo para isso. Ah, mas agora... E quando então Nicodemos ouve de Jesus, é preciso nascer de novo, ele recebe um choque tremendo. Nascer de novo. E eu posso voltar a ser criança? Eu posso voltar para o útero da minha mãe? O que é isso? Ele parece tão louco que não se entende. E quando ele diz, esse templo então eu derrubo e em 3 dias eu edifico. Isso é loucura. Porque Jesus, quando veio, o nosso modelo, ele não veio falar de política, ele não veio falar de economia, ele não veio falar de ecologia, ele não veio falar do assunto das massas. Ele veio falar do reino dos céus. Ele veio falar do reino do Pai. Ele veio falar do Pai que estava abandonado. Um Pai que não tínhamos esperança de conhecê-lo, ou tínhamos medo muito mais do que vontade de conhecê-lo. E por isso a morte era temida. Por isso, não por Paulo, não pelos apóstolos, não por Jesus, mas por todos aqueles que estão num plano, num modelo diferente. Então é muito simples você saber se você vai ter uma vida confortável ou não, se há condição de você mudar ou não. Muda o modelo, meu filho, muda o modelo, meu querido. Não é mude o modelo, encontre o modelo certo, porque ele existe, ele veio, ele se apresentou, ele está apresentado na palavra de Deus. O Evangelho é a novidade. Que novidade? A novidade que ele nos traz, que nos tira desse modelo falido, esse modelo cansado que o homem tem, que o homem vem impetrando sob a égide de novidades, de modismo. O homem anuncia mudanças, continua triste. O homem anuncia evolução, continua triste. Continua sendo vencido, continua envelhecendo no sentido não positivo. Cansado, ele se entrega. Amargurado, ele admite.
olhando para as suas riquezas, porque ele conquistou. Eu fiz alguma coisa na minha vida, mas o principal foi deixado para trás. Pão de cada dia, estou falando do maior negócio da tua vida. Você está aí me ouvindo, me assistindo? Estamos vivos. O melhor está por acontecer. Reverendo, você está profetizando. Eu estou falando a você algo tão óbvio, algo tão claro, que o melhor está por acontecer. Porque a melhor atitude não foi tomada ainda. Porque renunciar, mudar, transformar, quebrar paradigmas, isso é o que está aguardando. Isso, uma vez enfrentado, vivido, colocado em prática, vai abrir a porta, a novidade para você que te aguarda. E você vai se sentir esperançoso e vai saber que isso foi guardado para você, e há possibilidade sim. Interessante que dentro dos modelos corporativos se fala muito em paradigma, em quebrar o modelo, de ser inovador. Eu aceito isso para uma empresa. Eu lembro que uma empresa, uma vez tradicional, onde eu pertencia, uma multinacional, fomos receber o novo presidente que vinha do exterior. E todos os homens então foram o novo acionista da empresa, o que comprou a empresa, enfim. Nessa transição, os antigos foram todos muito formais, terno e gravata, terno caríssimo, tudo dentro daquela linha. O seu homem desce de tênis, calça jeans rasgada no joelho, camiseta larga, despojado, barbudo, mas porque ele queria mostrar uma modernidade, ele queria entregar já de cara a ideia de que queria mudar algo. Então o que ele fez? Ele desceu do avião daquele jeito e cercado de skatistas, cercado de... o que era tudo contrário assim aos costumes da empresa antiga. E na reunião ele olha para o pessoal e diz assim, ó, a reunião será daqui 4 horas. Vocês tratem de trocar de roupa. E ali então aqueles mais antigos, que era a grande maioria, saiu correndo no shopping center, desajeitado, comprar uma camiseta despojada. Foi uma coisa tão desconcertante, ficaram tão horríveis, feios, tão descaracterizados. Foi uma coisa assim tão absurda, mas eles aceitaram aquele novo modelo. Aceitaram bancar o ridículo, aceitaram bancar, porque era ridículo dentro do contexto de vida que eles tinham. Não estou julgando a modernidade, que isso não é sinônimo de modernidade, isso foi uma agressão, foi uma forma de linguagem só. De dizer que os outros estavam ultrapassados e que ele mandava e agora ele teria que ser conforme ele queria. É muito comum no meio corporativo isso. Então, ali aqueles homens, porque estava em jogo suas vidas, suas pequenas fortunas ou grandes fortunas, de imediato eles tentaram e foram para as rédeas do ridículo, rindo de coisa que eles não riam, fazendo piadas novas, tentando assegurar a posição na mesa, e o homem andava em pé em cima das mesas, mas o homem mandava tudo, o homem tudo podia, o homem estava ditando um novo modelo, e os súditos, ainda que ricos, ainda que fortes em suas regiões, voltariam com orgulho ferido, mas ainda manteriam suas contas bancárias, manteriam ainda suas famílias no top da sociedade. É isso, esse é um exemplo típico de modelo que nós admitimos. Você admite mudar para a tua empresa, você admite falar a língua que você detesta ou que você nunca pensou na vida fazer, você admite usar o gravata que te sufoca ou não, o isso ou aquilo, você admite qualquer coisa, qualquer modelo, qualquer coisa que te assegure dentro daquilo. A mim não é obrigado a usar gravata nem nada. Não é, é uma escolha minha diferente. Não é obrigação, não é. Tanto que a grande maioria não usa, isso é questão pessoal. Mas você muda radicalmente e submete a família e todo mundo, a tua geração toda,
porque dali vem o teu sustento. Quer dizer, o coração magoado, a decepção, a desilusão, eu vou engolir como um choro de criança e depois eu vou lá na frente aceitar. Conquanto continue o lucro financeiro para mim. Agora, se de repente ali parou, mexeram no meu dinheiro, daí então eu me revolto, eu me exaspero, daí eu mostro que eu tenho uma opinião própria, que eu tenho uma conduta, que eu tenho uma personalidade, um caráter, daí eu falo, daí eu xingo, daí eu esbravejo, mas não por uma forma nobre, não por defesa do que se é de fato, mas pela ambição. Porque quebrou o círculo, quebrou o modelo e ele agora... Então esse modelo falido, contaminado, que eu me vendo por qualquer coisa, que eu perco o meu sorriso, ou eu agora mudo o meu tom de voz, ou a minha forma de andar, de me portar, ou a minha forma de me expressar, eu me moldo tudo a esse modelo, o que for preciso. Eu lembro que também, ao contrário disso, fui fazer um trabalho dentro de uma empresa, em determinado momento, o dono da empresa chegou para mim e disse assim, eu vou dizer como ele falou, então não é preconceito nem nada, só vou dizer como aconteceu. Você vai cuidar disso aqui, eu vou te dar uma semana para você se inteirar com os peão, porque você não é um peão. E se você não se entender com os peão, não vai dar certo, porque você vai ter que viver aqui. Então uma semana para você virar peão. E eu tentei me entender com aquele povo e eles não queriam conversa comigo. Eles não queriam forma de conversar, eles queriam os interesses deles e de fato era uma indústria e eu não... Aí chegou num ponto, ele mandou uma pessoa, falou comigo e disse assim, vamos fazer o seguinte, você fala comigo e deixa que eu trato com os peão. Para mim te manter aqui, porque nós precisamos do teu trabalho. Porque fosse por você, você não conseguiria falar a linguagem deles. Você não conseguiria entender. Eu digo, mas o que tem de tão diferente na linguagem deles? Não era a linguagem de... É que naquela empresa em si, algumas coisas eles adotaram como sendo bonito, como sendo prático. Palavrão, piada indecorosa, coisas feias assim, esse tipo de... Isso era um alimento deles. A pessoa chegasse por essa forma, agredindo o outro, ou mesmo batendo, ou mostrando que fez coisa terrível, então ele era automaticamente aceito. Então era isso o contexto daquela empresa em si. E aquilo era padrão. E não adiantava você trazer alguma coisa nova, não seria implantado se quebrasse aquilo, porque aquilo era a maioria. Compreenderam? Então, quando Jesus veio, Jesus não falou exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Não, pensa que Jesus estava aguardando, disse, nossa, que maravilhoso que Jesus disse, que maravilhoso, era isso que nós queríamos ouvir, era isso que nós aguardávamos que o Messias nos trouxesse. Era nada, claro que não. Chocaram-se, alguns se iraram, não era isso não. Uma pequena minoria ali entendeu, aceitou, mas a grande não, até hoje não aceitam. Você aceita o que Jesus falou? Você aceita o modelo de Jesus? Você, transportado para aquela época, o assunto de Jesus interessaria você? Ou seria que nem eu lá, não, os peões não querem conversar contigo, não estão afim. Você não fala o que eles querem ouvir. Você não usa a linguagem deles. E não é uma linguagem de humildade, é uma linguagem de maledicência. Não era de humildade. Então agora, a mesma coisa. Será que o que Jesus, o modelo que Paulo está falando ali em Filipenses, ele se adequa a nós? Ou nós o aceitamos? Ou nós o encaramos? Será que aquelas mulheres, aqueles homens que oraram, que estão tocando louvor, e na sua atitude, na sua resposta, no tratamento com as pessoas, elas evidenciam quem estão seguindo? E é Jesus que estão seguindo? Então, querido irmão, não adianta você querer vir falar de trabalho. Eu acho interessante que igreja, às vezes a pessoa vem e diz, ai pastor, minha vida financeira está arrebentada, o meu trabalho está arrebentado, estão me perseguindo, estão fazendo... Você está falando do modelo que você se meteu, você está falando do modelo que você escolheu.
Você está falando daquilo que você produziu pelo teu ensino ou pelo teu aprendizado. Você vem na escola bíblica, você vem aprender de Bíblia, você vem aprender do Senhor. O que você se interessa de Jesus? Agora, a tua vida confronta com a vida que Jesus... Dá a impressão que Jesus é uma fábula, é uma brincadeira. Ele fala de coisas que efetivamente ninguém vive. Será que isso... Não, isso é religião, isso aí é coisa para... Por quê? Porque os modelos adotados não levam a isso. Porque nós não adotamos o modelo de Jesus. Então nós não experimentamos. Se não experimentamos e não vivemos, nós não damos testemunho. Agora, como é que eu posso dizer? Eu sou feliz em partes. Eu sou feliz em uma situação. Mas o ser humano pleno, vestido ou não, o ser humano com comida ou não, que veste o modelo de Jesus, ele é igual. O que não, reclama, esbraveja, se mostra alterado, diferente a cada situação. E como um bicho feroz deu comida, ele se acalma. E como uma pessoa manhosa, que se você der o que ele pedir, se elogiar, ele está calminho. Você vai viver com uma bomba dessa do teu lado? É assim que você está exigindo, é esse padrão? Agora, se submeter a Jesus, se submeter a este modelo, ou tê-lo como modelo a ser seguido, isso não me interessa. Porque nos padrões que eu vejo, isso não dá certo. A empresa exige que eu seja agressiva. O outro, se não meter a faca, você não vai para frente, meu querido. O teu lucro está pequenininho. Você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar os momentos de pobreza, de guerra, de desgraça alheia. Ou você tem que aproveitar isso, aquilo. Então, quer dizer, quando você flui nesse modelo da ganância, da exploração, da maldade, uma série de coisas, então você vê que aquilo ali, isso aqui é ovelha. O que uma ovelha está fazendo aqui? Eu quero um bode. Eu quero um bode aqui. Eu quero alguém agressivo, dando porrada, dando cabeçada, chifrando. Não quero uma ovelha. Ovelha não me serve para nada. Não vou ganhar com uma ovelha. Eu quero um predador. Eu não quero alguém manso. Então o padrão não tem lugar para Jesus. Não tem lugar para gente mansa. Eu lembro inclusive que uma empresa concorrente da que eu estava, também multinacional grande, ela tinha um ginásio de esportes praticamente dentro da sua companhia. Os executivos iam lá e formavam, eles tinham que incentivar os jogos. O executivo tinha que ser competitivo. Ele é inteligente, é capaz, é crânio, mas ele tem que ser competitivo. Então vamos colocar ele agora na ciranda da competitividade, do disputar. Ele tem que, então ele é todo tipo de jogo, ele tem que gostar de algum jogo, ou jogo de baralho, ou jogo de dado, ele tem que ser competitivo, ele tem que buscar, eu quero ver a ambição nele. E ainda enalteciam quando ele gostava de boxe, tirava sangue do outro, porrada, cacete, esse tipo de coisa. Engraçado que as empresas não divulgam isso, né? Mas eu vi isso, eu vi. E sala de reunião de manhã, um saco de pancada e luva de boxe, gente dando porrada, para hora descarregar, hora para estimular a agressividade. Não me interessa um funcionário que não é agressivo. Não me interessa um funcionário, vai ficar patético ele lá querendo falar de coisa. Por que não gostam de crentes? Por que em determinados lugares, é crente então? Por quê? Porque eu quero alguém que vá para cima, eu quero alguém despojado, eu quero alguém... E aí criou-se então esse modelo da felicidade do mundo, o modelo que ganha dinheiro, o modelo que alavanca a fortuna, não da felicidade. Então é isso que é importante você entender. Talvez esta agressividade no campo de trabalho, de batalha usual, vá render muito dinheiro, vai render posição social, mas não vai evitar frustração, doença, tristeza, infelicidade. Compreenderam? E você tem que fazer essa escolha. Sabe por quê? Porque agora as igrejas estão vazias, digamos. Quando você tem idade, você está nos muitos estudos, você está afiando o dentinho de predador para morder
as presas, para pegar com as garras com força. Você não vê gente assim na igreja. Mas lá na frente, quando tudo isso quebra, quando ele diz, a tua porção é isso, e pronto. Aqui, meu querido, você entregou tua vida no lugar que o nosso artigo não é felicidade. O nosso artigo é patrocínio. O que você quer? Você quer ganhar 2 vezes mais, você pode dizer que vai ser feliz? Não. Eu posso propor para você, você ganha 3 vezes mais, você vai ser o dono desta quadra, você vai ser o dono desse município, não há limites para você, mas eu não posso dizer que você vai ser feliz. Eu não posso. Compreenderam? O que fez Satanás com Jesus? Olha aqui, olha a cidade, olha os reinos. Isso tudo está em minhas mãos, eu te darei tudo isso se você me adorares. Uau! Era o que hoje está acontecendo. Você não tem limite. Hoje você está num carro assim, amanhã você vai ter motorista particular, amanhã você vai ter... E de fato, e ele oferece isso e as pessoas estão indo em busca. Só que Satanás não tem felicidade. O inimigo não tem. Isso é com Jesus. Aí aparece na igreja lá na frente. Você aparece lá, ai, tudo quebrado, arrebentado, tudo... Não sou feliz, quero me matar, eu quero morrer. Mas quando chega, está sem saúde, já chega cansado, sem força de lutar, sem nada. E daí diz, então vamos mudar. Ah, mas na minha idade, eu prefiro só, não dá só para fazer uma oração? Não dá para pôr a mão na minha cabeça? Não dá só para o senhor pôr meu nome ali? Será que se eu ouvir uma vez já não está bom? Porque já gastou tudo que tinha. Toda a energia, toda a vitalidade, toda a beleza, toda a alegria de viver, ele gastou naquele caminho, seguindo o inimigo. Não quis ser ovelha, foi um patinho, foi ali, de pato, naquilo. Ora, agora não tenho nem força. Eu faria se pudesse. Se eu tivesse força, eu faria. Não tem força para largar os costumes, para mudar a rotina da sua vida, não tem força para mudar a sua agenda, não tem coragem mais de mudar mais nada. A covardia tomou conta, a velhice chegou, a desilusão bateu e agora vai chorar em cima das suas joias, em cima das suas propriedades, da visão bonita do seu apartamento, vai ver o sol se pôr com lágrimas no coração, com dor ali fortes ou com a possibilidade ou com aventando a possibilidade de que poderia ter sido diferente. O modelo está errado. Se você está nesse caminho, o teu modelo está errado. Eu anunciei na pregação, última no domingo, que ganhar dinheiro não é mais a coisa difícil. Foi um dia, hoje não é mais. Ganhar dinheiro hoje é fácil. Mas a felicidade continua distante. Porque os modelos adotados se voltarem a ensinar a ganhar dinheiro. E aqueles até que ganharam dinheiro descobriram já que dinheiro não é sinônimo de felicidade. Então busque a tua felicidade, que com ou sem dinheiro, ela conquistada vai ser o suficiente. Mas somente a propriedade, os bens, os objetivos desses padrões falidos, eles não vão trazer felicidade de forma alguma para você, porque eles não podem produzir isso. Tá bem, meu querido irmão? Agora se pergunta, quais são os modelos, reverendo? Será que eu tenho que ser das exatas? Será que eu tenho que ser das humanas? Será que eu tenho que ser qual é o caminho que eu tomo? Tem que ser de Jesus, querido. O modelo é Jesus. Que medo você tem disso? Que medo você tem do reino dos céus? Aliás, quando o Senhor anuncia para nós o reino, o Pai, você acha que se nós não formos para lá, nós vamos para onde? Você acha que você vai ficar como uma fumaça? Você acha que, como a ideia daquele que uma vez perguntando, você vai ser cremado, sim ou não? Eu quero ser cremado. Por quê? Porque eu quero que solte minha cinza ao vento. Você vai ser depois mais livre. A ideia de que a cinza ao vento vai tornar você livre. Vai no helicóptero, chega lá e solta as cinzas, você vai ser livre, é isso?
É bonito, é poético, mas é tolo, no sentido de que diferença que vai fazer o corpo. Qual é a diferença? Se você diz que quer ser cremado por outra questão técnica, entendo. Mas por essa, simplesmente por não quer ficar preso, vão soltar. Que isso? Mas o ser humano continua pensando nisso. Eu tenho a minha preferência em particular, mas não tem a ver com esse tipo de justificativa. Então desenvolva você ações que seguem a Jesus como modelo. Isso é tudo que você precisa, querido. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que você está complicando a tua vida? O pão de cada dia é tudo que você coloca na tua cabeça, todos os valores que você fortalece no decorrer do teu dia, é tudo que você está alimentando a tua história, que pode ser bonita ou feia. E todo esse alimentar da tua mente, do teu consciente, subconsciente, da tua alma, teu espírito, tá vendo? É todo um conjunto. Que agora Jesus se apresentou e disse, ou eu como modelo, ou Paulo diz, assim era o mestre, assim é o mestre, ou você sendo o mestre da tua vida e buscando depois se consertar, não sei como. Porque se não for com Deus, quem irá consertar? Mas certamente que esses padrões, esses modelos que estão sendo criados, esses modernismos, devem ter a sua solução. Devem, eu acho que no momento final, como num filme, apresentar lá, ou quem sabe, retomar como um zumbi, como qualquer coisa, ou porque, afinal de contas, não é possível que as pessoas possam simplesmente seguir uma coisa que sabem que não vai dar em nada, a não ser sofrimento. Deus te abençoe, meu querido, que a paz do Senhor seja contigo, o pão nosso de cada dia, aquele que nos fortalece para que sejamos semelhante a Cristo Jesus. Ele é o nosso mestre. Irmã Estela, seja abençoada, obrigado pela presença, irmã Valesca, irmã Tarsila, irmão Jefferson, irmã Adriana, Rosa, querida, Pierezan, irmã Rosmarie, Nemarie, Graciela Benítez, lá da Argentina, pessoal do Rio Grande, Carlos Michels, Freire, Miriam Eduardo e outros que vão aparecer aqui. Os comentários eu também não consigo. Queridos, vocês estão ouvindo da minha parte algo que é tão simples, tão objetivo. Irmã Júlia, modelo é Jesus, o resto é resto. Modelo é Jesus. Põe isso na tua cabeça. O resto são consequências de escolhas erradas. Para dizer que não vão dar em nada, não. Vai dar em alguma coisa sim. Mas certamente não é o que te satisfaz. Certamente não é o que você busca. Então se redirecione. Peça, Senhor, eu quero força. Eu estou olhando e estou seguindo o caminho errado. Eu não tenho força, eu me acostumei tanto com essas coisas erradas que eu não tenho mais força de voltar. Não, eu vou voltar sim. Eu vou mudar. Ora, por que eu estou dando murro em ponta de faca? Eu não posso fazer isso. Então seja corajoso para mudar a sua vida, querido. O modelo já nos foi apresentado. E ele vive, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e mais, ele será o nosso juiz e nosso advogado. É o nosso Salvador. O que você acha que vai existir mais do que isso? É bem? Senão a sua verdade. Pai querido, Deus amado, Santo Poderoso, estamos agora, Senhor, em um momento tão importante. Importante porque podemos mudar o direcionamento nosso de vida. Exatamente agora é o tempo que, se eu quiser e desejar, tudo pode ser transformado. Claro que não vou deixar de trabalhar, claro que não vou deixar de estudar, claro que não vou deixar de fazer o meu melhor, claro que não vou deixar de cumprir minhas tarefas como cidadão, como pessoa, afinal de contas aqui eu vivo. Mas só que o meu norte, o meu modelo, não é mais este modelo que até eu ajudei a construir, ou que eu disse amém a ele, ou que eu continuei como tradição, ou que eu continuei por falta de opção, ou por covardia, ou por medo, por qualquer coisa, ou por emoção.
Eu quero um modelo verdadeiro para a minha vida, que é Jesus. Eu quero vida e vida em abundância. Eu quero ser feliz. E eu desejo de todo o meu coração que você seja feliz. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado pela companhia. E vamos estar agora buscando viver com o nosso novo modelo, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Deus abençoe a todos.